Estava eu, mais um dia codando, num projeto de 1000 linhas de código. Depois de dias e noites trabalhando, sem dormir. Eu finalmente terminei. Ah, pera, acho que a pasta tá errada. Calma, pera. Não é isso, pera, não. Ah! Tá, agora falando sério, a real é que eu estava meio enjoado de todas as linguagens de programação. Python, JavaScript, linguagem C. Eu queria algo mais desafiador. Foi aí que eu pensei e fui no Google pesquisar. Qual será a linguagem mais difícil de programação? E foi na primeira pesquisa que eu encontrei algo chamado Brainfuck? Tá, o nome me chamou a atenção desde o início. E lendo um pouco, logo de cara eu descobri que para você programar nessa linguagem você só precisava de 8 símbolos. Como diabos eu vou programar com 8 símbolos? Eu tenho certeza que o criador dessa linguagem tacou a cara no teclado e criou uma linguagem de programação. E foi aí que eu fui pesquisar um pouco mais sobre essa linguagem de programação. E eu descobri que ela foi criada em 93 por um cara chamado Urban Müller. Sim, esse homem acordou e pensou: sabe o que seria legal? Criar uma linguagem de programação que ninguém conseguiria entender. Mas na real, a ideia dele era fazer uma linguagem que compilasse em qualquer coisa. Uma linguagem que custasse somente 200 bytes. Cara, isso deve ser tão pequeno que deve rodar até uma batata. E bem, ele conseguiu. Ele criou algo tão bizarro e pequeno que realmente rodava em qualquer coisa. O problema era alguém conseguir programar. Cara, de verdade, olha isso daqui. Parece aquelas senhas automáticas que o Google gera pra você. Mas ok, não sendo suficiente pesquisar até aí, eu quis aprender a usar a linguagem. E de verdade, que arrependimento. Antes de começar a explicação, imagina que você tem várias caixas vazias alinhadas em fila indiana, e que cada caixa tem um número dentro. Essa caixa são as células de memória, que o Brainfuck vai manipular. Agora, com isso na cabeça, vamos entender como o Brainfuck funciona, começando com os 8 comandos que ele tem. E o primeiro comando é o maior que. Ele basicamente move o ponteiro para a direita. Agora, usando o nosso exemplo em prática, é como se a gente estivesse na caixa 0, e ao dar esse comando a gente vai para a caixa 1. E eu posso fazer isso várias e várias vezes. O nosso segundo comando é o menor que é bem parecido com o primeiro, só que de vez de ir para a direita, ele vai para a esquerda. Beleza, entendendo isso, agora a gente vai para mais 2 comandos, o mais e o menos. É como se ele colocasse alguma coisa dentro daquela caixa, no caso, a célula. E para explicar a função mais, imagine que você está colocando um livro lá dentro, e você pode fazer isso várias vezes. E o menos é o contrário, você tira os livros de lá de dentro. O comando ponto, ele é muito importante porque é ele que faz a mensagem aparecer na tela. Imagine que uma das caixas tenha um livro, e você quer que ele faça aparecer o título dele. Então você vai usar esse comando para você conseguir ver na sua tela. E é claro que se a gente consegue imprimir a imagem na tela, o usuário também consegue enviar informações. E para isso a gente usa vírgula. Esse comando basicamente te obriga a digitar algo. Então, ao usar isso, um usuário consegue colocar um livro dentro dessa caixa. Imagine que o usuário quer colocar Diário de um Banana. Através desse comando, ele consegue colocar esse livro lá dentro. E os 2 últimos comandos são responsáveis pelo fim e o início do looping. No momento, eu não vou explicar como eles funcionam. Primeiro, bora trabalhar com os 6 primeiros comandos. Agora que você entendeu como funciona essa linguagem e a lógica dela, vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu no código. E beleza, o que isso daqui faz? Lembra que a gente aprendeu que o mais acrescenta um valor? Bom, aqui não é diferente. A gente tem 5 mais, então basicamente essa célula vale 5. E o ponto no final é feito para imprimir a mensagem na tela. Tá, mas o que vale 5 e o que ele imprime na tela? Bom, e para isso a gente vai usar a tabela ASCII, que basicamente cada valor é uma letra no alfabeto. Por exemplo, a gente tem o valor 65, que vale A, 66, que vale B, 72, que é H, 32, que é espaço, e 33, que é exclamação. Então, para programar nessa linguagem, você precisa se guiar pela tabela ASCII. Até aí, tudo bem. Só que imagina comigo, você vai tentar imprimir a letra A na sua tela, e você precisaria simplesmente de 65 mais. Isso tornaria o código muito mais trabalhoso. Funciona, ok, mas existe uma maneira mais prática e fácil, e é aí que entra o looping. Então, para explicar como o looping funciona, vamos voltar para a nossa metáfora de caixas. Imagine que entre essas fileiras de caixa a gente tem a caixa inicial, que vamos chamar ela de caixa 0, e a caixa da direita dela, que vamos chamar de caixa 1. E na caixa inicial você coloca 9 livros, mas aí você usa a abertura do looping, e você coloca uma condição nesse looping. Cada livro que sai da caixa inicial e vai para a caixa 1 vale 7 livros. Então, se temos 9 livros na caixa 0, significa que 9 vezes vão 7 livros. E nisso, fechamos o looping. 9 vezes 7 daria 63. E a gente precisa alcançar 65, que na tabela ASCII vale a letra A.
E o que eu posso fazer para alcançar 65 libras na caixa 1 é basicamente usar a seta para a direita, onde estaria a minha caixa 1, e acrescentar mais 2 livros. E assim a gente conseguiria a nossa letra A. Agora a gente vai ver como isso funciona no código, e ficaria basicamente assim. Se você achava que imprimir a mensagem na tela como Hello World era muito fácil nas outras linguagens, aqui não funciona muito bem assim. Mas relaxa, cola aqui que eu vou deixar isso fácil. Na primeira linha do seu código, você coloca o comando mais 10 vezes. Abrimos o looping, passamos para a próxima célula e com a ajuda da tabela ASCII e uma calculadora, a gente consegue saber o quanto a gente precisa multiplicar. Fechamos o looping e no final a gente acrescenta o quanto falta para a gente chegar naquele valor da tabela ASCII em cada letra. Ah, um detalhe importante, e cada letra você vai ter que imprimir na tela, então não esquece do ponto. E é mais ou menos assim que a gente consegue imprimir Hello World. E finalmente conseguimos. Ok, eu tenho que admitir, é cansativo, mas deu pra entender. Tá, acredito que a parte mais difícil já foi. Agora bora entender como o usuário consegue interagir com a máquina. E acredite, essa é a parte mais fácil. Você basicamente precisa colocar a vírgula e o ponto. E para exemplificar isso, eu fiz um código bem simples. Eu pedi para o usuário digitar o seu próprio nome. A única parte chata é escrever digite o seu nome, porque tem que ir lá na tabela ASCII, fazer um cálculo. Mas tudo bem, depois de tudo isso é só colocar a vírgula e o ponto, e pronto, o usuário já consegue interagir com a máquina. Bom, e até agora você deve estar se perguntando, cadê as variáveis, as funções, as condicionais? Bom, não tem. Brainfuck é uma linguagem minimalista. Você até pode tentar simular uma variável voltando sempre para a caixa, mas ela nunca vai ter nome. Então, Brainfuck é bem limitado. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve. Esse foi meu primeiro vídeo sozinho, sem o Vitor. E dá um trabalho entender a linguagem, entender como eu posso explicar de uma maneira fácil, fazer o roteiro, editar, tratar áudio, enfim. É uma trabalheira. Então se inscreve aí para ajudar o canal porque a gente ainda não é monetizado. E podem dar sugestões de vídeo que vocês gostariam de ver nesse canal. Até a próxima, falou!